Irmão e irmã, vamos iniciar a nossa meditação desta sexta-feira, dia 24 de junho. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, vou te fazer uma pergunta já no início desta meditação. Será que você já descobriu que todos nós humanos somos pessoas fracas? Você consegue reconhecer que você é uma pessoa fraca? Eu sou uma pessoa fraca? Isso faz parte do nosso jeito de ser. Somos fracos. Não é vergonha ser fraco, não é vergonhoso ser fraco. Não é errado ser fraco. Sabe o que é errado? É não buscarmos o fortalecimento. Precisamos ser pessoas fortalecidas. Mas para que sejamos fortalecidos, primeiro temos de assumir que somos fracos. A fraqueza pode ser entendida em duas dimensões. Existe a fraqueza por falta de força. E existe a fraqueza por falta de estrutura. A fraqueza por falta de estrutura é pior do que a fraqueza por falta de força. Sabe por quê? Porque você pode adquirir a força, ser fortalecido, através, se for espiritual, através de suas orações, através de suas meditações, através das santas missas que você participa, por aí vai. Mas, meu irmão, minha irmã, quando a fraqueza é por falta de estrutura, você não se fortalece rapidamente. Você tem que criar primeiro a estrutura para se fortalecer. Quando a fraqueza é por causa da falta de força, basta buscar a força. Quando a fraqueza é por causa da falta de estrutura, aí a coisa fica complicada. Não resolvemos a questão de falta de estrutura de uma hora para outra. A maioria das pessoas são fracas exatamente por falta de estrutura. Existem várias espécies de estruturas que nós podíamos conversar. Mas vou dar para você aqui um exemplo. Pega o exemplo da falta de estrutura emocional. O que é ter estrutura emocional? Ter estrutura emocional significa você ser um pouquinho mais experiente emocionalmente. As suas emoções terem amadurecidos. Quase ninguém tem estrutura emocional. A gente pensa que tem. Por exemplo, na hora que acontece uma coisa que te faz ficar com raiva, Se você tiver estrutura emocional,
você vai ficar com raiva sim, mas você vai administrar a sua raiva. Se você não tiver estrutura emocional, na hora que você fica com raiva, você faz loucuras. Veja bem como que é importante você ter essa estrutura emocional, não para evitar de ter raiva, mas para poder administrá-la. Não deixar a raiva tomar conta de você, para dar direção às coisas. Pega outro exemplo de emoção. Quando você tem pessoas às vezes que quando fica triste, a tristeza chega e toma conta da pessoa. Razões para ficar tristes, nós temos muitas, não é? Morre uma pessoa da nossa convivência, nós vamos ficar tristes. Ou perdemos alguma coisa, ou alguma coisa que nos aborrece, a gente fica triste. Mas é bom que você entenda que a tristeza, ela é emoção, pura emoção. E você precisa de ter estrutura emocional, porque quando a tristeza chega, ela virá. Sempre a tristeza virá, mas você vai conseguir vencer a tristeza. Quem não tem estrutura emocional fica triste por muitos tempos. A tristeza costuma virar até uma doença na pessoa. Tem pessoas que criam até uma fisionomia, um aspecto visual de tristeza, porque não conseguiu ter estrutura emocional para, na hora que a tristeza chegar, ele saber lidar com a tristeza, não deixar a tristeza tomar conta dele. Você está vendo como que a fraqueza estrutural prejudica a gente? Você pega outro exemplo de emoções. Às vezes a pessoa tem medo. O medo, ele é uma emoção. Ele é emocional, faz parte da estrutura emocional. Você nunca vai deixar de ter o medo. O medo sempre vai estar aí em você. Mas se você tiver estrutura emocional, você amansa o seu medo. Você segura o seu medo. Você esvazia o seu medo daquela determinada situação. O importante é que você tenha estrutura emocional para controlar os seus medos. Como é triste uma pessoa medrosa. Uma pessoa medrosa é uma pessoa que não tem estrutura emocional. Tudo dá medo dela. Tem medo de falar em público, tem medo de qualquer pessoa estranha. A gente já acha que é ladrão, que é pessoa perigosa, tem medo de se arriscar na vida, tem medo de ouvir a verdade, tem medo de falar a verdade, tem medo disso, medo daquilo. Isso por que a pessoa morre de medo de tudo? Tem pessoas que têm medo até de comer determinadas coisas e acha que pode ter alguma coisa mal naquela alimentação. Obviamente que você não é bobo, você sabe que a pessoa que te deu alimento não é de confiança, você não deve comer. Mas não pode ficar com esse excesso de medo, senão você acha que todo mundo é ruim. Mas as pessoas que não têm estrutura emocional, têm medo de tudo. Tem gente que tem medo do escuro, medo do que vai acontecer amanhã. Tem gente que não tem estrutura emocional. Aí o medo passa a governar a pessoa. Não é fácil. Quando às vezes as pessoas procuram para ver o que ela tem que fazer para poder conseguir acabar com o medo. Não ter mais medo. Você não vai acabar com o medo. Você tem que tomar conta do seu medo. Você tem que pôr o medo no lugar dele. Você tem que dominar o medo. Mas você não faz isso só querendo, só pensando, só desejando. Você tem que ter estrutura para isso. Essa estrutura emocional. Essa estrutura emocional, ela é interior. É lá de dentro de você. Você pode segurar o seu medo e não deixar que o medo atrapalhe você, atrapalhe a sua vida, te prejudica. Mas falta essa estrutura emocional
Você pega a questão das brigas, dos desentendimentos dentro de casa. Tem pessoas que quando alguma coisa desagrada, ela fica o tempo todo voltando naquilo, maltratando, xingando, brigando. Daqui a pouquinho começa tudo de novo. Tem pessoas que vivem assim. Isso é problema emocional. Falta de estrutura emocional. Se alguém me chateia, se alguém me prejudicou, se alguém me irritou, eu tenho que de fato reconhecer que isso aconteceu. Mas eu tenho que administrar isso. Mas se eu não tiver estrutura emocional, eu não vou administrar isso. Então, você é uma pessoa briguenta. Seria uma pessoa criadora de casos. Quantas pessoas são ranzinzas? Porque não tem estrutura emocional. Tudo para ela é demais. Ela não consegue conviver, só sabe dar uma resposta, só sabe xingar. São pessoas que vivem disso. Por quê? Porque falta estrutura emocional. Meu irmão, minha irmã, a estrutura emocional às vezes nos prejudica até de fazer as coisas que a gente dá conta de fazer. Mas quando a pessoa não tem estrutura emocional, ela quer fazer tudo assim na correria. Ela quer fazer tudo do jeito assim, de qualquer maneira, empurra as coisas de qualquer jeito. Não tem aquela beleza ali, aquela dedicação. A pessoa que não tem estrutura emocional, ela também não tem paciência. Tudo dela é muito rápido, tem que ser agora. E ela não consegue, de maneira nenhuma, ter paciência para conduzir as coisas. Tudo tem que ser conduzido, nós já refletimos isso aqui com vocês. Tudo tem que ser conduzido. Mas para você conduzir as coisas, você tem que ter estrutura emocional. Imagina uma perseguição. Existem pessoas que gostam de perseguir você, às vezes um vizinho, às vezes alguém entre seus parentes, um conhecido. Você tem que ter condições emocionais, porque quando você se sente perseguido e você não tem estrutura emocional para enfrentar isso, você vai criando traumas, você vai criando revolta. Pega outro exemplo, a questão quando as pessoas traem a gente. Uma traição, ela estraga tudo lá dentro de nós. É muito difícil lidar com a traição. É muito difícil conviver com a traição. Mas quando a pessoa tem estrutura emocional, não é que ela vai amar ser traída, de jeito nenhum. Mas ela vai saber lidar com isso, ela vai saber conduzir isso. Ela vai saber o que fazer com essa traição. Ela vai crescer com a traição. Mas para isso, primeiro, ela precisa de ter estrutura emocional para lidar com isto. Nós trabalhamos muito pouco a nossa estrutura emocional. A nossa estrutura emocional é pouco evoluída. Ela não desenvolveu suficientemente. Por isso a gente faz na vida essas loucuras que a gente faz. Tem pessoas que come mesmo, alimenta, come. Não é tanto por causa da fome física, biológica, mas por causa de ansiedade. E a ansiedade, ela pertence a qual aspecto da gente? O lado emocional. A ansiedade é emoção. As pessoas que têm ansiedade, se elas não cuidarem da sua estrutura emocional, ela vai continuar sendo ansiosa. Porque a ansiedade pode tomar remédio, pode fazer o que for, que não vai resolver. Tudo depende da sua estrutura emocional. Estrutura emocional não é como uma parede que você vai ali e constrói, não é como uma porta que você coloca ali com uma janela, não é como fazer um piso. Estrutura emocional é um desenvolvimento nosso, dos nossos sentimentos, do nosso psicológico. Claro que eu vou dizer para você no próximo encontro, nos próximos encontros, que existe também a estrutura espiritual, que ajuda o psicológico, o emocional, mas hoje eu quis insistir com você a necessidade de você
adquirir estrutura emocional. Quantos pais se tornam pais, mãe que se torna mãe, sem ter estrutura emocional? Aí tudo que vai, eles não sabem educar filho, tudo que vai conversar com o filho é na briga, é na ameaça, eu quebro a sua cara, eu vou te dar um couro, vou tirar seu celular, não vou deixar você sair de férias. Os pais que repetem muito isso são pessoas descontroladas emocionalmente. Porque quem tem estrutura emocional até faz isso mesmo com o filho, mas não fala. Faz dentro do aspecto, dentro de um procedimento educativo. Os pais que têm estrutura emocional, eles são também educadores, e não ameaçadores, e não castigadores, e não condenadores. Mas é preciso que tenha estrutura emocional para saber lidar com os filhos, com às vezes, comportamento inadequado dos filhos. A estrutura emocional, ela está presente em tudo mesmo. Quando você vê aí pessoas, vizinhos que brigam tanto com o outro, todos dois são pessoas sem estrutura emocional. Você vê do futebol, às vezes ali na hora do jogo, um jogador, conforme a maneira que o adversário entra nele, ele parte para cima do outro. Claro que quando alguém me machuca ou me provoca, eu vou ficar nervoso, mas eu tenho que ter estrutura emocional, porque o jogador sabe que se partir para cima do outro, ele pode tomar cartão amarelo, vermelho, ser expulso e cria um tumulto dentro de campo. Mas precisa ter estrutura emocional para saber lidar até com as pessoas covardes, com as pessoas agressivas. Entre torcidas organizadas, quantas pessoas fazem parte de torcidas organizadas e que são pessoas sem estrutura emocional? Tem pessoas, inclusive, que exercem poderes. Quantos políticos nossos são pessoas que não têm estrutura emocional, por isso faz as coisas, briga, maltrata e faz pirraça e deixa de levar projetos bons para frente, porque quem trouxe esses projetos são pessoas de oposição, de outra ala. São as pessoas que falta nelas a estrutura emocional. É um professor que não tem estrutura emocional. Como que ele vai ensinar o aluno? Um padre que não tem estrutura emocional, como que ele vai celebrar uma missa bem celebrada? Como que ele vai... Uma pessoa me disse ontem, o bom é que o senhor vai lá no miolo da coisa. O padre tem que ter estrutura emocional para poder transmitir as coisas para as pessoas. Irmão e irmã, hoje nós estamos celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E se você quiser ter estrutura emocional, você tem que deixar que o seu coração seja semelhante ao coração de Jesus. As emoções nascem do nosso coração, mas se o seu coração for somente um coração de gente, você não vai ter essa estrutura. Essa estrutura emocional começa a partir do momento que o seu coração se torna também um coração divino, um coração parecido com o coração de Cristo, esse coração amoroso, esse coração misericordioso. Aí você vai desenvolvendo, você vai crescendo, você vai evoluindo-se. Quero mandar aqui o meu fortíssimo abraço para todas as pessoas que são do apostolado da oração, que vivencia essa sua dedicação ao Sagrado Coração de Jesus. E meu irmão, minha irmã, eu faço então uma pergunta para terminar a nossa meditação de hoje. Como é que está você em relação às suas emoções? Você acha que você é uma pessoa já mais firme emocionalmente? Você consegue aguentar as coisas emocionalmente? Sabe que você não é uma pessoa meio descontrolada nas suas emoções? Reza a Deus. Pede a Deus para te dar estrutura.
te dá firmeza espiritual para que você possa ter uma excelente estrutura emocional. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebam agora a bênção especial desta sexta-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias, e sobre todos os grupos do apostolado da oração, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço do amigo e irmão Padre José Carlos.